Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula de estruturas isostáticas. Tudo certo aí? Mais uma vez aqui pelo YouTube, enquanto for necessário. Vamos lá. Estrutura isostática, hoje o nosso tema vai ser treliças compostas, né? Já vimos alguma coisinha aí anteriormente sobre isso, mas vamos lá. Estamos na seção 2.2, estamos indo bem, né? Já vimos que anteriormente, na seção 2.1, que a treliça composta são aquelas formadas por duas ou mais treliças simples. Com base nesse conceito, ainda podemos dividi-las em treliças isostáticas compostas dos tipos 1, 2 e 3. Temos aqui no fundo, pessoal, uma torre de transmissão e a gente percebe as treliças compostas aqui, né? Certo? Serve para alguma coisa, né? A gente estuda porque usa, né? E engenheiro tem que saber. Bom, a treliça tipo 2, tipo 1, quer dizer, ela é formada por duas treliças simples e unidas por uma barra de ligação, que está aqui. Né? A barra de ligação aqui, uma treliça simples e outra treliça simples. Ok? Para determinar os esforços internos da treliça tipo 1, nós vamos usar inicialmente o método de Ritter, né? Que também é conhecido pelo nome método das seções. Por quê? A gente vai lá e fatia em um determinado ponto a treliça, separa e faz o equilíbrio de um lado delas, né? E determina os esforços nas barras. O que interessa é determinar os esforços internos das barras para posteriormente definir qual seção resistente é necessário. Qual área da seção? Eu vou usar um perfil I, uma cantoneira, perfil U. É isso que faz. Primeiro a gente determina o esforço solicitante para depois especificar o nosso perfil. Por isso que se calcula, não se calcula assim, sei lá, tipo aula de física, que você calcula a velocidade, e aí mais ou menos para nisso. Aqui segue, a vida segue, vocês vão ver. Dá uma apagada aqui que eu dei uma. Então vamos lá. Com isso, né, pelo método de Ritter, a gente calcula o esforço aqui, nessa barra de ligação. E para as demais barras, nós vamos usar o já utilizado lá em Resmate 1, o método dos nós. Pessoal, não fica com medo de treliça. Meu, é muito usado. É muito usado, né? Temos que manter um certo interesse pelo tema aí. Então, logo mais aqui na aula de hoje ainda, nós vamos olhar o método de Ritter, né, para treliças isostáticas compostas. Né? Então, não fiquem ansiosos, né? Mantenha calma, porque eu sei que vocês estão ansiosos para conhecer o método de Ritter. Vamos lá. Treliça tipo 2
é também formada por duas treliças simples, mas com 3 barras de ligação. 3 barras de ligação. A tipo 1, vocês lembram, era uma barra. Vamos lá, treliça tipo 3. Na treliça tipo 3, você tem o seguinte, ó. Você consegue dividir a treliça tipo 3 numa treliça simples principal e numa treliça simples secundária. Ok? Né? Então essa é a treliça tipo 3. Quando você separa, ó, numa simples secundária e a principal que está estruturando toda a estrutura, né, em si, né? Certo, pessoal? Aqui você tem a estrutura de uma edificação e aqui você tem o elemento da cobertura sendo estruturado. Vamos começar o método de Ritter para treliças compostas. Como já falamos anteriormente, conhecido como método das seções. Então, o método de Ritter permite calcular os esforços internos, as forças axiais das barras que você deseja, que tem um interesse direto, né? Você não quer calcular todos os esforços de uma barra, de uma treliça. Você quer calcular uma especificamente, né? Para de repente você vai pôr uma luminária nela, né? Pendurar uma luminária, você quer ver o impacto desse peso, dessa instalação dessa luminária nela, você quer saber o esforço naquela. Então, o método de Ritter permite esse cálculo aqui. Deixa eu só lembrar uma questão, que as barras, né, só para recordar, vocês lembram tranquilamente, que as barras da treliça, ou elas são tracionadas, né, ou elas são comprimidas. Não existe esforços cortantes. Não existe outros esforços solicitantes nas barras. Ou ela é tracionada ou é comprimida. Certo, pessoal? Bagar aqui para ver mais coisinhas aí. Vamos lá. Esse método é utilizado quando desejamos conhecer os esforços internos de algumas barras, né, como dissemos já aí, da estrutura treliçada, e não de todas as barras. E não de todas as barras. Então vamos lá. Método de Ritter aí, galera. Pessoal, né? Desculpa, engenheiro, né? Engenheiro, vamos lá. Qual é o primeiro procedimento? Determinar as reações de apoio, que vocês já sabem fazer muito bem, né? Aqui nesse caso aqui, ó, aqui você vai ter apoio fixo, a força vertical e a força horizontal. E no apoio móvel, apenas a força vertical, porque permite o movimento na horizontal. Então, o primeiro procedimento é esse daí, pessoal. Calcular as reações de apoio. E daí nós vamos fazer o quê? Seccionar a treliça, né? Seccionar a treliça, tá vendo aqui uma linha de secção? Em duas partes.
passando pela barra de interesse que você quer dimensionar e, no máximo, mais duas. De modo que essas barras não sejam concorrentes e nem paralelas. Tá? Essas barras que você quer seccionar, elas não podem ser paralelas. Tá? Não podem ser paralelas e nem concorrentes. Ah, o que é concorrente, Francisco? A concorrente é se você seccionasse uma barra que tivesse aqui também o mesmo nó de junção. Vamos supor, tivesse aqui, e ó, tá chegando as três no mesmo nó e você seccionou aqui. Né? Então elas não podem ser concorrentes em um mesmo nó. Né? Certo? Vamos ver o exemplo aqui, ó. Tá vendo? Ó, não são as três concorrentes no mesmo nó. Essa vai para cá, né? Essa vai para cá, essa vem para cá, essa até vai no mesmo nó, mas não são as três concorrentes e nem paralelas. Por quê? Porque senão, na hora que você fizer o equilíbrio, né? As equações de equilíbrio que vocês tanto sabem, que é a somatória das forças na direção x igual a zero, somatória das forças na direção y igual a zero, e somatória dos momentos igual a zero, você vai cair num sistema que não chega a nenhuma solução. Sai de uma equação e volta para outra, sai de uma equação e volta para outra e não resolve. Por isso que tem essa condição de limitação no método de Ritter. Ok? Posso seguir aqui? Vamos lá. Aqui, ó. Aqui ele seccionou e daí que ele fez? Ó, aqui está a continuação. Daí ele colocou aqui, pessoal, ó. Ele colocou aqui, no lugar da barra que existia, ele colocou um esforço aqui. Aqui não tinha uma barra, ele colocou um outro esforço aqui. Aqui tinha uma outra barra, ele colocou uma outra força atuando aí. E chamou, né? E chamou essa força o nome da barra que ele tirou. A barra é BC. Ó, esse sentido aqui, se você vai colocar assim, se você vai colocar no outro sentido, né? Independe, tá? Porque daí o resultado, se der negativo, vai te orientar que você fez uma suposição inicial que na verdade é o oposto. Só isso. Deu negativo, mais para frente você vai lá e troca o sentido dessa força aqui. Vamos ver quem mais aqui. Daí, o que é interessante também fazer aqui, pessoal? É interessante não, tem que fazer, né? Tem que fazer o seguinte, ó. Você tem que decompor essa força aqui, ó, no y e no x. Essa força aqui vai ter que decompor também no y e no x. Como aqui ela está na horizontal, só tem no x. E essa aqui está inclinada, você vai pôr no y e no x também. E aí nós vamos começar a usar
as questões de os conhecimentos de trigonometria, né? Porque você lembra que a treliça são estruturas, né, triangulares. Então, se você tem a altura, o comprimento dessa barra e o comprimento dessa barra, você determina esse ângulo. Aqui, só focando aqui, ó. Tangente de alfa é igual ao quê? Cateto oposto ao ângulo. O ângulo está aqui, o alfa. Cateto oposto que A dividido por B. Daí você acha a tangente. Ah, mas eu quero achar o ângulo. Tá. Daí você vai lá no tangente menos 1, na calculadora, de A sobre B é o que? É igual a o ângulo alfa. Pessoal, estamos avançando. Se alguém precisar de um reforcinho nessas questões aí, eu estou à disposição também. Ok? Quero todo mundo aí saindo formado daqui logo mais, né? Porque já é logo mais. Saindo, fazendo as entrevistas por aí com uma qualidade, um retorno bom, né? Porque capacidade vocês têm e a gente percebe, e interesse também. Deixa eu apagar aí. Vamos lá. Assume-se que as barras seccionadas são vetores de forças cujos valores serão determinados pelas equações de equilíbrio. Aquela lá que a gente conhece desde Resmate 1, né? E alguma coisa de física também. Então, as barras que você tirou, você vai substituir por forças. Já falamos sobre isso. E aqui está um roteiro do método de Ritter, um roteiro para você praticar. Vamos passar algumas atividades para vocês aí. Primeiro, que vocês já sabem, determinar os esforços externos reativos. Esse nome está bonito, né? Mas na verdade é a reação de apoio. Reações de apoio, né? Fica mais honesto. São as reações de apoio. Seccionar a treliça, né? Seccionar a treliça, passando pela barra de interesse. É aquela barra que você quer determinar os esforços atuantes nela. Não seccionando mais de 3 barras. Seccionou mais de 3 barras, você vai entrar num sistema onde você tem muito mais incógnitas do que as equações. Então, não tem solução. E essas 3 barras não devem ser paralelas e nem concorrentes em um mesmo nó. Falamos sobre isso já também. Daí você transforma as barras, você vai tirar as barras, né? Transforma-as em forças, né? Das forças que elas estariam atuando lá. Você tirou a barra, mas tem que manter a realidade do fato, né? Você tem uma barra lá. Se ela está puxando esse nó, você tira a barra, mas mantém a força. Ok? É isso que você vai fazer. Daí você vai determinar os valores, né? Os valores dos vetores. Opa! Você vai determinar os valores desses vetores.
Você vai calcular, na verdade, você vai calcular, determinar a intensidade dessa força através das equações de equilíbrio. Tenho até vergonha de repetir de novo, senão vocês vão ficar bravos comigo. Hã? Ok? Vamos lá. Verificar o sentido dos vetores com relação aos nós, para definir tração ou compressão. Aí eu queria, né? Aí eu queria conversar um pouquinho mais aqui, né? Sobre essa questão. Com vocês aí, né? Que é o seguinte. Eu vou lá na outra lá. Eu vou aqui. Você tem a barra lá. Daí você tem um nó. Né? Você tem um nó lá. E daí você chegou à conclusão que você calculou essa força aqui, ó. Né? Você calculou, deu lá 5 quilonewtons. Né? Deu lá o valor de 5 quilonewtons. Saindo do nó. Saindo. Né? Se está saindo do nó, né? Se está saindo do nó, né? Tá saindo é porque essa barra que na verdade existe ali, ela está fazendo o quê? Ela está puxando o nó. Se ela está puxando o nó, significa que esse nó está fazendo o quê? Está puxando a barra. Então, se tiver saindo do nó, essa barra está sofrendo o quê, pessoal? Tração. Né? Vamos fazer outra analogia aí. Você tem lá. Aí está o nó aqui. E daí no seu cálculo lá, você viu que ela está chegando aqui. Se esse nó está sendo empurrado, então, né? Se esse nó está sendo empurrado, se o nó está sendo empurrado pela barra, então essa barra, o que ela faz? Ela empurra, esse nó empurra a barra. A barra empurra o nó empurra a barra. Então nós temos o que aqui, pessoal? Compressão. Compressão. Tá? Ok? Podemos discutir mais no momento mais adequado sobre isso daí. Então percorremos o método de Ritter, né, que é um roteiro de cálculo. Temos essa atividade para vocês fazerem. Essa atividade aqui, ela vai valer
né? São 3 exercícios. Não, 4. Não, 4 exercícios. Vai valer 500 pontos. Tá? Nesse exercício aqui, eu gostaria que vocês só calculassem, né, as reações de apoio. Agora tem este daqui também. Só que nesse aqui, né, eu gostaria que vocês calculassem o esforço que está agindo na barra HG. O esforço que está agindo nessa barra aqui, ó, né? Nessa barra aqui. Onde você faria a seção nessa treliça aí? Você tem que fazer um corte que passe pela barra HG. Dá uma estudada aí. Vamos agora para as questões finais, né? Ele faz nos estudos da treliça isostáticas. Podemos defini-la como treliças simples, compostas e treliças complexas. Dada essa figura aí, aqui, ó, qual é a correta classificação dela? Tem as opções aqui. Certo? Ok? Aqui tem um histórico dizendo que o Ritter, ó, né? Olha o tempo que o cidadão já mexia com isso, ó. Alemão, né? Professor de mecânica e astrofísica. Foi que desenvolveu o método das seções, por isso que é o nome dele, né? O método de Ritter. Aí a pergunta é, quando usar o método de Ritter? Hein? Aqui tem as alternativas que você deve selecionar a correta. Para uma estrutura treliçada da figura a seguir, é composta por 9 barras, 6 nós, um vínculo fixo e um móvel. Portanto, é sujeita a 3 reações. Com essas informações, é possível verificar a estabilidade e a estaticidade dessa estrutura, cujo resultado foi estrutura isostática estável. Ok? A pergunta é: determine a força axial atuante na barra EF. Como é para identificar uma barra específica, vamos usar o Ritter. Né? Usa o Ritter, identifica onde você vai fazer o corte, pegando logicamente a barra, né? E depois faz, utilizando as equações do equilíbrio estático, determina os esforços. Sempre lembrando que inicialmente temos que calcular as reações de apoio. Vou colocar o e-mail, né, que é para mandar as questões, melara.provas
gmail.com. melara.provas@gmail.com. Aqui tem as alternativas para a questão anterior. Pessoal, bons estudos. Estamos separados por questões que todos já sabem, mas eu não gostaria, não podemos perder aulas, não podemos perder semestre. Eu quero vocês com o diploma na mão daqui 3 semestres. Ok, pessoal? Bons estudos e não se esqueçam que engenheiro tem que saber. Um abraço.